Paz do Senhor, meus irmãos. Queremos agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse culto, em ação de graças ao nosso Deus, ao nosso Criador. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 46, que eu creio ser um salmo muito propício para o momento que estamos vivendo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Aleluias. Deus requer de nós nesses dias um cuidado maior com a nossa parte espiritual. Todos nós falamos hoje muito em higienização, em lavar as nossas mãos adequadamente, em usar máscaras e usar álcool gel, mas nós não devemos nos esquecer de que, primeiramente, nós devemos fazer uma higiene espiritual. Porque o Deus, que é o Deus de providência, ele atende o chamado do seu povo. E ele é aquele que pode nos redimir de todo esse momento que estamos vivendo, esses problemas, com essa pandemia que estamos vivendo. Eu, que sou médico, estou à frente de tudo isso, nunca estive estarrecido nem medo, porque eu creio no Deus que está à minha frente. E eu creio que ele tem para o seu povo o melhor para os nossos dias. Por isso, eu conclamo a nossa igreja, conclamo o nosso povo a dobrar os seus joelhos, a estarem atentos para o que Deus quer chamar a nossa atenção durante esse momento dessa pandemia. Ele está querendo que nós nos acheguemos a eles, querendo que nós nos acheguemos às nossas famílias, querendo que nós entendamos que nós não somos nada, somos insignificantes perante a potente mão de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um culto memorável, que nós possamos entender que sem Ele nós não somos ninguém. Que a paz, que excede todo entendimento, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Vamos curvar nossas cabeças e estarmos orando para o início do nosso culto. Paizinho querido, Deus onipotente, Deus da eternidade. Nós sabemos o quanto somos pequenos perante o Senhor. Mas ao mesmo tempo sabemos que somos filhos de um Deus que é misericordioso, de um Deus que tem atentado para o seu povo, e que mesmo nas dificuldades, quando passamos pelo vale da sombra, da morte, Ele está a nos carregar. É melhor entendermos que o amanhã é melhor do que o hoje. É melhor nós entendermos que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Que nós temos um Deus que é vivo, que é eficaz, que cuida do seu povo. Por isso, Senhor, nós queremos neste momento te louvar e te agradecer e te dizer obrigado por nos ter como seus filhos, por nos ter escolhido como seus filhos, pois isto é escolha, dedo a dedo, pessoa por pessoa. Nós temos que valorizar isso neste momento.
Pai, muito obrigado pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, pelo nosso povo, Pai, que está atento à Tua voz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco todo o tempo. E ao Senhor é dado neste momento toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nesse mesmo espírito, aí onde você está, eu gostaria que nesse momento você reunisse com sua família aí e fechasse os seus olhos e adorasse ao nosso Deus. Essa canção, ela diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. E nesse momento você possa declarar: Senhor, Tu és tudo para mim, Pai. Tu és o ar que eu respiro. Ó Deus, Tu és o pão que me alimenta. E nesse momento eu te convido a adorar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Que você possa declarar nesse momento: Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e não há outro além do nosso Deus. Oh, aleluia! Declare Alfa, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Ele é o Deus que governa sobre toda a terra. Aleluia. Ó Pai, nós continuamos adorando ao Senhor nesse momento, Amém. dizendo que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Verdade, Senhor. O nome dEle é poderoso. O nome dEle é maravilhoso. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. Amém, Senhor.
Adore Ele nesse momento. No início eras a palavra, Aleluias. com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, Meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, Aleluias. veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, Nome de Jesus. Aleluias. Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E hoje Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia! Te louvamos, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. teu é o reino, tu é a glória, E acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. poderoso esse nome é, o nome de Jesus, Meu Rei. poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. O nome dele é poderoso. Ó Pai, nós te louvamos ainda nesse momento, ó Pai. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, sobre a tua igreja nesse momento. Ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, com o teu avivamento sobre a tua igreja nesta noite. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor alcance, ó Pai, nesse momento, cada família que está assistindo esse culto e que está adorando ao Senhor em suas casas. Ó Pai, vá de encontro nesse momento a cada coração, ó Deus, ali, ó Pai, humilhado diante
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Cante, eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu sem nenhuma explicação. Declare bem forte: Espírito, Espírito, Vem, Senhor, desce! que desce como fogo, vem como em Pentecoste Enche-nos de novo. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, Senhor. Aleluia, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, em meio a tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, e creio que Deus tem algo maravilhoso para estar falando com você, né? Nós estamos aqui improvisando, né? Então nós decidimos não cortar. Então você está vendo tudo que está acontecendo aqui na nossa realidade, viu? Que bom podermos estarmos juntos. Nós estamos em meio a tudo isso que nós estamos passando na sociedade, nós também estamos falando sobre avivamento, tá? Então você tem recebido mensagens todos os dias na sua casa, às 8 horas da noite, salvo o domingo, né, que é o horário do culto, às 7 horas da noite. E todo dia eu gostaria que você estivesse assistindo, seja no culto de terça-feira, o culto de ensino, seja no Papo Pastoral, que tem sido quartas-feiras, mas essa semana vai ser a quinta-feira que vai ser o Papo Pastoral, e nos devocionais que acontecem diariamente. É uma série de mensagens, sabe? Então, de uma certa maneira, você vai estar tendo uma noção melhor sobre a questão do avivamento, porque é isso que nós estaremos cada vez mais buscando em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns avisos, como eu disse, a programação durante a semana acontece. Agora, deixa eu deixar algumas coisas claras para você. Amanhã, por volta das 10 horas da manhã, tudo indica que vai sair um novo decreto do governador. Nós não sabemos ainda o que virá em relação à igreja, tá? Então, continuamos a caminhada normal, entendendo que saindo o decreto do governador, ainda temos que ter o que o prefeito vai trabalhar em cima desse decreto. E nós queremos cumprir da melhor maneira possível essas orientações que são dadas. Então, baseado naquilo que ele trouxer, nós estaremos colocando nas redes sociais o que a igreja vai estar fazendo. Tá, fato é o quê? Que a partir de domingo, já é certo, provavelmente terça-feira, né? Um teste, mas domingo já certo que o nosso culto de domingo, o próximo domingo, será um culto ao vivo, tá? Então você já vai estar na sua casa às 7 horas, entendendo que acabou esse culto, tá? Você não vai ter disponível a pregação depois não, viu? Então nós vamos deixar talvez alguns momentos, estamos resolvendo isso,
Porque nós precisamos também, você precisa estar sendo preparado para o horário normal daquilo que nós fazemos nos nossos cultos, tá? Então, até então está sendo gravado, está chegando um equipamento para nós podermos fazer o culto YouTube ao vivo. Então, ele vai começar a ter uma nova dinâmica. Isso independente daquilo que virá através do governador, tá bom? Então, eu gostaria que você ficasse bastante atento em relação a essa questão pelas redes sociais da igreja que nós estaremos enviando. Outra coisa também, tá? Continua, você pode estar trazendo seus dízimos e ofertas na secretaria, tá? No gasofilácio, ou você pode estar passando o seu cartão de débito ou crédito, né? Também na secretaria, ou fazendo depósito na conta da igreja, na Caixa Econômica, tá? Você pode estar entrando em contato na secretaria que a conta está sendo disponibilizada. Provavelmente nós estaremos disponibilizando segunda-feira novamente um cartaz mostrando a conta da igreja, seja no Instagram ou seja também nos WhatsApps dos grupos da igreja. Amém, queridos? Então, esses são os avisos, né? Continuamos todo o nosso trabalho. Pedimos que você tome cuidado, saia de casa estritamente de maneira necessária, tá? É fato, você precisa ir à farmácia, precisa comprar as coisas, mas evite ficar saindo de casa à toa. Vamos nos cuidar, tá bom? A hora que houver uma liberação da igreja, você vai vir só para a igreja, tá? Nós vamos ajustar isso. Então, vamos estar aguardando as orientações e tomando todo o cuidado possível para que essa curva, tá? Essa curva do Covid venha ser achatada e acabar o mais rápido possível para a gente poder estar juntos, né? Sem máscara, sem álcool, gel, podemos nos abraçar o mais rápido possível. Amém? Queridos, eu quero que você aí na sua casa, nós estaremos ministrando. Ontem eu estive falando com vocês sobre humilhação. O primeiro princípio, a primeira condição para o avivamento. Se você não busca esse comportamento, esse ato de buscar ser humilde, não adianta você falar de avivamento se você não é humilde. Avivamento e humildade são duas coisas que não andam na mesma estrada. Então, a primeira condição para o avivamento, eu falei ontem, sábado para você, sobre humilhação. E hoje, a segunda condição que eu quero falar para você sobre avivamento, que é necessário, significa a palavra arrependimento. Sem arrependimento não existe avivamento, não adianta. Qualquer coisa que fala de avivamento sem arrependimento não tem avivamento. Tem barulho, tem animação, tem qualquer outra coisa, mas não tem avivamento, tá? E é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, do que nós precisamos arrepender? É sobre isso que eu quero falar com vocês. A segunda carta de Paulo a Timóteo diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 25 ao versículo 26, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículos 25 e 26, diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Queridos, arrependam-se foi a pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Foi uma marca na pregação deles. João Batista vivia dizendo, arrependam-se dos seus pecados. Jesus Cristo também falava essa palavra, arrependam-se. Então o arrependimento foi uma marca na vida deles. Por exemplo, Marcos 1,15, Jesus diz, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Depois, o apóstolo Pedro, em Atos
2,38, ele chega a dizer o seguinte: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E aí ele termina dizendo o seguinte: e receberão o dom do Espírito Santo. Então João Batista, tanto João Batista, Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles vão deixando, os apóstolos vão deixando muito claro essa necessidade e essa importância do arrependimento, para que, não só para perdão dos pecados, mas também, no caso de Pedro, deixando claro que a partir disso receberá o dom do Espírito Santo. Para você ter ideia, a palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia, e ela significa pensar bem, aplicar a mente, considerar com a mente. Em português significa mudar de ideia. Então o arrependimento, ele parte da perspectiva, no grego, da ideia de pensar bem, de raciocinar, aplicar a mente, considerar com a mente, ter ideia do que está acontecendo. Então, quando nós começamos a falar de arrependimento, nós estamos falando de algo que nós estamos tendo noção, sabe? No grego, a ideia que está sendo passada é o seguinte: você precisa ter consciência do que você está fazendo. Você precisa ter noção do que você está fazendo. Não só do que você faz, mas da necessidade de se arrepender daquilo que você está fazendo. Então ele deixa muito claro isso, e o verbo metanoia, ele traz essa perspectiva. E como eu disse em português, a ideia é mudar de ideia. Quero fazer uma coisa, mas mudei de ideia porque eu me arrependi. Então, essa é a perspectiva que vai sendo trazida aqui. E aqui, a carta de 2 Timóteo, nesse momento que Paulo ele está falando com seu discípulo Timóteo, ele está dando algumas instruções. O que acontece? Algumas coisas são importantes de nós entendermos. Em primeiro lugar, é nós entendermos que a carta de Paulo a Timóteo, essa segunda carta, é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo está na prisão marmetina, em Roma, e ele está em uma masmorra nesse momento, onde as pessoas ou saíam leprosas ou saíam para o martírio. A situação de Paulo agora são os últimos momentos de Paulo antes da sua morte. E ele está deixando claro para Timóteo como será essa caminhada, como deve ser esse líder que vai caminhar. Se na primeira prisão, por exemplo, o que estava por trás era a oposição dos judeus, e por isso que Paulo ficou preso dentro de uma casa, no caso dessa segunda prisão de Paulo, agora dentro de uma masmorra, na prisão marmetina, o que está em xeque agora é o Estado. É uma oposição e um aparelhamento para a morte de Paulo. A situação agora, ela toma uma outra proporção totalmente diferente. Para você ter ideia, nesse momento que Paulo está preso, o imperador que comanda Roma é o famoso Nero, o megalomaníaco Nero. E Nero, ele resolve fazer uma Roma mais moderna. E para Nero fazer essa Roma ser uma Roma mais moderna, uma Roma mais bela, ele decide colocar fogo em Roma. E Roma até então tinha 14 bairros. Desses 14 bairros, 10 são incendiados por Nero. E é interessante que Nero, ele sobe para a Torre de Mecenas, se veste de ator e assiste Roma sendo queimada, sendo incendiada, tudo isso ao vivo. É essa situação desse megalomaníaco, desse louco chamado Nero. Só que como 10 bairros são incendiados e 4 não, o interessante é que esses 4 bairros que não foram incendiados, eles são moradias de judeus e cristãos. E Nero agora, ele vira e usa desses 4 bairros onde moram judeus e cristãos como álibi para ele mesmo. E ele fala o seguinte: está vendo esses 4 bairros que não foram incendiados? São eles
que incendiaram os outros 10 bairros. Então Nero agora ele coloca a culpa nos cristãos e nos judeus, e a partir de então começa a haver uma corrida, uma busca, uma brutal perseguição aos cristãos e aos judeus. Para você ter ideia, não havia madeira suficiente para crucificar os cristãos. E aí Nero, no meio de tudo isso, ele começa agora a pegar os crentes, eles são amarrados nos postes, cobertos de piches e incendiados vivos para iluminar as ruas de Roma. É esse o contexto. E é o contexto que Paulo está. É o contexto que Paulo vai para a prisão. É o contexto que Paulo está vivendo. Então Paulo agora ele é perseguido pelo Estado. A situação agora é diferente, não é mais oposição dos judeus. Agora a situação de Paulo toma outra proporção totalmente diferente. E Paulo, no meio de toda essa situação, de toda essa desgraça, estando na masmorra, ali na prisão marmetina, Paulo ele manda essa carta, ele fala com Timóteo. E a situação também que está acontecendo na segunda carta é que os crentes da Ásia haviam se debandado. E um dos poucos, ou apenas Onesíforo e sua casa se tornaram como um grande exemplo daqueles que resolveram ficar. Paulo orienta a igreja agora, ou melhor, orienta Timóteo a se fortificar na graça, porque a perseguição está terrível. Para você ter ideia, John Stott, ele diz que dependemos da graça não somente para a salvação, mas também para o serviço. E essa é a palavra de Paulo. Paulo está orientando agora Timóteo a ter graça, ao mesmo tempo que ele vai ter que disciplinar o povo para levar esse povo ao arrependimento. Mas que essa graça não seja somente uma graça para a salvação, mas que impulsione o indivíduo ao serviço. Calvino, ele entendia que a igreja possuía 3 marcas: o ensino fiel das Escrituras, a administração correta dos sacramentos, como casamento, batismo, ceia e todos os demais, e o exercício correto da disciplina. Calvino, ele deixava claro que a disciplina precisava ser exercida de uma maneira correta. E a disciplina ela vinha a ser exercida porque houve erro, porque houve falha, e que necessitava de haver arrependimento. E aí, quando nós vamos pensando nesse avivamento, queridos, nós precisamos entender de algumas coisas que nós precisamos, como igreja, nos arrepender. Existem alguns fatores que nós precisamos nos arrepender para que haja um avivamento. E o primeiro deles é que nós precisamos nos arrepender do pecado. Ou seja, se o pecado nos distancia de Deus, e da obra de Deus, e da presença de Deus, nós precisamos nos arrepender do pecado. O arrependimento sempre precede a confissão. Você não confessa para depois se arrepender, mas você se arrepende para depois você confessar. É dessa maneira. Se o indivíduo não tem noção de que errou, muito menos ele vai ter desejo de confessar seus pecados. A Bíblia ela sempre vai encarar as nossas iniquidades de um jeito próprio. E qual é esse jeito próprio da Bíblia? Encarar as nossas iniquidades, mostrando, revelando aonde nós erramos, revelando as nossas falhas, trazendo à luz os nossos pecados, nos colocando diante da graça, mas nos colocando também diante da confissão. Como igreja, nós precisamos, se nós queremos um avivamento, nós precisamos nos arrepender do pecado. Em segundo lugar, nós precisamos nos arrepender da frieza espiritual. Se queremos um avivamento, queridos, precisamos nos arrepender da frieza espiritual. Acostumamos, sabe? O grande problema é que nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus.
O culto, a oração, a palavra se tornaram atos mecânicos para nós. E nós queremos falar de avivamento, sendo que estar na igreja, orar e ler a palavra de Deus é algo mecânico. Os nossos dízimos e ofertas são entregues sem alegria no nosso coração e queremos falar de avivamento. O reino de Deus, ele parece que virou um conceito em nossa mente e não em nossa vivência. Falamos do reino de Deus, temos o conceito formulado na nossa mente, mas nós muitas vezes não vivemos o reino de Deus. Porque nós entramos em uma frieza espiritual. E precisamos nos arrepender dessa frieza espiritual, queridos. Precisamos parar de nos acostumarmos e ter essa capacidade de nos acostumarmos com as bênçãos de Deus quando se refere a receber alguma coisa de Deus. Onde a nossa relação com Deus só está naquilo que eu recebo dele e não daquilo que eu sou. Nós estamos nos perdendo. Parece que o nosso termômetro de frieza ou não espiritual está enquanto eu recebo coisas de Deus ou enquanto eu deixo de receber coisas de Deus. Então, se eu estou ganhando muita coisa de Deus, então significa que eu e Deus estamos assim, unicarne. E se as coisas não estão acontecendo, logo eu não estou bem com Deus. Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. São situações totalmente diferentes. Isso não define o avivamento ou não o avivamento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender da frieza espiritual, sabe? E um dos grandes problemas também da frieza espiritual, queridos, dizia Hernandes Dias Lopes, nós estamos com um grande problema, que as nossas teologias estão sendo forjadas por homens que preparam uma teologia do jeito que eles querem para o seu bem particular. As nossas teologias não estão estruturadas na palavra, onde a própria palavra se encontra, mas ela está sendo forjada em salas, em pensamentos humanos, sem busca da palavra de Deus, sem busca de uma teologia sistemática, da doutrina bíblica real e verdadeira. A nossa teologia, ela está muito fora. E nós precisamos voltar para uma teologia bíblica correta das Escrituras Sagradas, porque de acordo com ela, aí sim nós estaremos caminhando para o avivamento. Precisamos de um avivamento, queridos, e precisamos nos arrepender também de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Isso também é motivo de arrependimento. Quantos de nós não está mais fazendo a vontade de Deus? Lucas 6,46 diz o seguinte, preste atenção no que eu vou ler para você. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. É o próprio Jesus falando isso. Por que vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, nós falamos tanto de Deus, dizemos tanto de Deus, mas não fazemos o que Deus está pedindo para nós fazermos. E ainda queremos falar sobre avivamento. Queremos o avivamento se não cumprimos a vontade do Senhor. O grande problema é que parece que muitas vezes não aceitamos os planos de Deus para a nossa vida. Ou não queremos aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Parece que não gostamos. Queremos que os planos dele estejam de acordo com os nossos planos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, e Deus precisa se adaptar aos meus planos e não eu estar de acordo com os planos de Deus. E é interessante porque parece que também não sabemos enfrentar problemas porque não estamos andando com Deus, não estamos fazendo a vontade de Deus. Ah, queridos, quantos de nós
Ontem, conversando com o pastor Tiago, uma coisa que vai me preocupando nesses dias. Quantos de nós queremos que Deus faça as coisas ou resolva as coisas, mas a gente não quer buscar a palavra de Deus? Queremos que Deus resolva os nossos problemas, porque estamos com problemas seríssimos? Ou reclamamos do porquê Deus não está resolvendo os nossos problemas? Mas a nossa vida está totalmente fora da presença de Deus. Fazemos um monte de coisa errada. Nos tornamos mundanos, sabe? E queremos justificar em cima da graça. E aí, quando as coisas não acontecem como nós queremos, começamos a reclamar com Deus. E até eu conversando com o pastor Tiago ontem, eu dizia o seguinte: não penso que Deus está punindo você por você estar fazendo as coisas erradas. Mas por você estar fazendo as coisas erradas, já entra no primeiro princípio aqui, você se afasta de Deus. E no ato de afastar de Deus, você não dá conta de lidar com os problemas que você está enfrentando. Porque você está misturando, sabe, o sagrado com o profano. E isso está sendo um grande problema. Porque para fazer a vontade de Deus, nós não misturamos o sagrado com o profano. Sabe? Nós queremos andar na presença de Deus, mas ouvimos cada coisa, assistimos cada coisa que só misericórdia. E aí, quando os problemas batem na nossa porta, não sabemos lidar com eles. Em último lugar, precisamos nos arrepender também das más intenções do nosso coração. Sabe, querido, o nosso coração é tendencioso ao mal. Precisamos analisar a nossa mente, as nossas intenções, motivações. Nosso coração ele é inclinado para a maldade. Desde que o pecado entrou no mundo, nosso coração ele é inclinado para a maldade. A intenção do nosso coração não é boa. Nós precisamos pensar naquilo que o nosso coração está pedindo. O coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. E muitas vezes queremos justificar coisas erradas baseado naquilo que estamos sentindo. Queremos dar nome para coisas santas no meio do pecado, pensando que Deus ele concorda com aquilo que é errado. Nós precisamos arrepender das intenções do nosso coração. O que passa no nosso coração? Nosso coração passa maldade, e essa maldade envolve vingança, paixões ilícitas. Tanta coisa errada está dentro do nosso coração. Nós precisamos acertar isso. O fato é que a melhor forma de termos arrependimento é pedindo ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, queridos. Como diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa noção. Nós estamos num momento muito perigoso, mas também, se é perigoso por um lado, o cenário ele está propício para um grande avivamento. E esse grande avivamento envolve atitudes nossas de colocarmos a nossa vida em ordem na presença do Senhor. Eu te convido, no meio de tudo isso, e é tão interessante porque quando Paulo está trazendo essa mensagem e falando com Timóteo, ele está preparando alguém para dar continuidade naquilo que ele está fazendo. É interessante porque o cenário que leva Paulo para a masmorra da prisão marmetina é esse cenário desse megalomaníaco Nero. E se você começa a ver a história, é interessante porque parece que no meio de toda essa desgraça houve um verdadeiro avivamento dos cristãos ali, em Roma. Foram levados para o Coliseu, mortos, serviram nesse teatro chamado Coliseu, nesse anfiteatro, serviram de olhares e aplausos para o povo romano e para os imperadores, mas não negaram Jesus Cristo. Ficaram firmes. É terrível.
o que se passou com essas pessoas, com os cristãos que estavam em Roma. Muitos se debandaram, fugiram, desistiram, mas muitos foram queimados vivos, degolados, comidos pelos leões, porque não negaram a sua fé. Avivamento é isso. É não negar a sua fé. Esses dias que você está em casa, é interessante porque eu acho que a realidade que está sendo mostrado de uma maneira muito transparente e você pode se ver quem você é. Há pessoas que estão buscando ler mais a palavra de Deus, orar, assistir coisas que glorifiquem a Deus. Mas vamos ser sinceros aqui. Quantos de nós estamos vendo lives de cantores sertanejos, mundanos? Estamos nos rindo, disfarçando os problemas, não, eu vou ouvir esse ou aquele. Quantos de nós estamos nos embebedando dentro da nossa casa e somos crentes? Quantos de nós estamos assistindo coisas que não glorificam a Deus para esquecermos dos problemas? Nós precisamos entender que Deus não divide o trono dele com Satanás. O trono de Deus é trono único e de Deus. Não cabe mais ninguém no trono de Deus. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Nos arrepender. Deus nos convida, ou Deus nos convoca, nos chama para um arrependimento. E arrependimento aqui não é você, enquanto me ouve, falar, fulano precisa se arrepender. É você olhar para você dentro da sua casa e falar, eu preciso me arrepender disso. Eu preciso me arrepender das más intenções do meu coração, do pecado. Eu preciso me arrepender da frieza espiritual. Eu preciso me arrepender de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Eu preciso voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para a presença do Senhor e sermos forjados por Deus. Queremos o avivamento? Então, além de humilhação, nós precisamos querer arrependimento. Isso parte de você, sabe? Arrependimento, muitas vezes, do seu comportamento insubmisso. Você pode ter certeza que a hora que a igreja abrir, ela vai abrir aos poucos. Você vai ter que entrar de início, provavelmente, com máscara na igreja. Vai ter que passar álcool gel. Isso já vai ser um teste de submissão para você. Sabe? De chegar e falar, não, eu vou fazer isso. Precisamos nos arrepender de tantas e tantas coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí na sua casa, eu queria que você fechasse os seus olhos. Ouça essa música e louve ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconhecer
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor. Nos levam a arrependimento, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, confessar nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, da frieza espiritual. Senhor, que nós possamos nos voltar cada dia mais para o Senhor, meu Pai. E entender que a partir do arrependimento também, Senhor, nós cada vez nos aproximamos mais de um grande avivamento. Deus, abençoa cada vida, meu Pai, nessa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse tempo e que você possa ter uma semana abençoada. Nós estaremos, como disse, na rede social, usando principalmente o YouTube, Instagram, tendo o nosso devocional, como disse, nossos cultos. Lembrando que o domingo o culto já é ao vivo, né? Nós estaremos fazendo provavelmente já uma experiência terça-feira, às 8 horas, já vai ser a primeira experiência, né? Para ter que arrumar alguma coisa que precisa ser arrumado para domingo sair o mais perfeito possível. E que você possa ter uma semana abençoada. Saindo o decreto, nós estaremos comunicando, orientando, nos preparando para passos seguintes. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.